Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida também, pela vida de todas as intercessoras desse ministério e pela vida dos nossos familiares. E hoje louvemos ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos, né? Tô enrolando a língua aqui de novo. Hoje tá frio aqui, minha irmã, tá frio, meu irmão. Só Jesus para nos dar paciência com esse frio, não é? Hoje nós vamos estudar Números 12, do 13 ao 16. Ao finalzinho nós vamos falar sobre a oração de Moisés. Você vai ver como que a oração de Moisés é. E aí eu vou te perguntar, é oração longa que Deus ouve ou é oração curta? Nós vamos ver isso sobre a oração de Moisés, tá bom? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, quando você se inscreve nesse ministério, você já está dando para nós autorização espiritual para que possamos entrar nessa batalha que você está enfrentando aí, minha irmã, e te ajudar em oração, tá? E no final desse estudo eu sempre pergunto qual é a sabedoria para os dias de hoje e no final fazemos uma oração de arrependimento e sempre profetizando milagres sobre a nossa vida, amém? E que derrubando fortalezas de demônios, em nome do Senhor Jesus. Então, hoje, caminhando para o final do capítulo 12, né, do livro de Números, do versículo 13 ao 16. Então, nós vemos ontem que o capítulo 12 terminou, né? Capítulo 12 não, que o versículo 12 terminou com a súplica de Arão pedindo para que Moisés, né, curasse Miriam. E nós vemos também que ele chamou Moisés de Senhor, né? Então, quando ele chama Moisés de Senhor, na verdade ele está colocando Moisés no lugar do próprio Deus, E veja que ele diz: não ponha sobre nós este pecado, né? Então aí, mediante a oração o pedido de Arão, é que Moisés vai e faz a sua oração. E ele diz: ó Deus, rogo-te que a cure, né? Que a cures. E veja que a oração de Moisés foi uma breve oração. E diz os rabinos que era para que os israelitas não dissessem depois: olha, para a irmã dele ele faz longa oração. Só acontece que para nós ele faz uma oração qualquer. Entendeu? Mas veja que no versículo 14, o Senhor responde para Moisés que se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então, que ela fosse expulsa do acampamento durante esses 7 dias. E aí depois ela fosse trazida de volta. Então o que é que o Senhor estava querendo dizer? O Senhor estava querendo dizer que se o pai dela tivesse ficado irado com ela, irritado com ela, ela não seria envergonhada por 7 dias? Então quanto mais aquela vergonha que ela trouxe para o Senhor, não é? Então se a lei da lepra mostrava que ela tinha que ficar fora por 7 dias, então por 7 dias ela iria ficar fora. Dizem os rabinos que a partir do momento que Moisés orou, Miriam foi curada. Mas mesmo assim, ela ficou fora do arraial por 7 dias para que ela aprendesse uma lição com aquilo tudo que aconteceu com ela. Para que ela aprendesse a não mais dar lugar à maledicência, entendeu? Para que ela entendesse que a maledicência é um pecado. Ou melhor, para que ela entendesse que falar mal dos outros não compensa, que falar mal dos outros é um pecado, que é algo que ofende o coração de Deus, que é algo que entristece o coração de Deus. Nós não sabemos o que Deus
né? Pensa a respeito de uma pessoa, qual é o nível de relacionamento que aquela pessoa tem, o que aquela pessoa está passando. Então, por que a gente vai julgar? Nós podemos sim julgar uma atitude, julgar o pecado, mas não julgar a pessoa. Julgar é condenar, entendeu? É condenar. Aqui Miriam estava condenando. E na condenação dela era tirar Moisés da posição de autoridade dele. Moisés para ela não servia mais para estar ali naquela posição de líder do povo de Israel. Às vezes as pessoas acham que julgar é não falar nada. Não posso falar nada. Não, você pode sim julgar a atitude de pecado, sim. Segundo a palavra de Deus, né? Senão Jesus teria vindo aqui e teria simplesmente andado no meio do povo calado. Não. Jesus condenou a atitude daqueles fariseus. Ele condenou as atitudes erradas que eles estavam fazendo. Mas Jesus não os julgou. Como assim? Jesus não os condenou ao inferno. Pelo contrário, Jesus falou que tinha salvação para todo mundo. Não é? Pelo contrário, Jesus chamou todos para o arrependimento. Então, quando nós estamos condenando uma pessoa, nós estamos tirando da pessoa a chance do arrependimento. E às vezes o falar mal é isso, a maledicência é isso. Na maledicência, nós tiramos da pessoa a chance do arrependimento. Nós falamos sem nenhum tipo de misericórdia. Sem nenhum tipo de misericórdia. Nós, em momento algum, é como se a gente falasse assim: eu nunca vou estar no lugar dessa pessoa, eu nunca vou fazer o que ela fez. Né? Nós nos assentamos no lugar de Deus, no lugar do próprio Deus. Porque o único que está isento de cometer os tipos de pecados que existem na humanidade é o próprio Deus. Nós não. Nós estamos aqui, nós temos que pedir a Deus misericórdia por nós, né, para ter misericórdia de nós e da nossa casa o tempo todo. Da nossa família o tempo todo. É o tempo todo. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. É o que diz a palavra. É falar assim: você viu o teu irmão caindo, tem que falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha piedade dele, mas tem misericórdia de mim também, da minha casa. Viu um casal se separando, fala: Senhor, tem misericórdia do meu casamento. Não é falar: você viu fulano, você viu o casamento deles? Ah, mas eu já sabia. Eu já sabia do jeito que ele tratava ela. Não, é falar: Senhor, tem misericórdia do meu casamento. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Viu um pastor caindo em pecado, não é chamar o outro pastor para poder fofocar, não. Falar: você viu o que aconteceu com o pastor tal? Ah, mas eu já sabia. Não, é falar: Senhor, dobrar o joelho e falar: Senhor, tenha misericórdia do meu ministério. Tenha piedade de mim, de toda a minha casa, toda a minha família. E tenha misericórdia dele. Traz ele para o caminho da salvação novamente, Senhor. Que haja arrependimento. Que haja arrependimento, que ele entenda que esse caminho que ele está indo não é bom e possa fazer até chuvar, que é pegar o caminho de retorno. É retornar para o Senhor, que ele possa retornar. Que enquanto nós estivermos aqui, nós sempre podemos retornar para o Senhor, retornar para o caminho da santificação. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Não é ficar gloriando, porque quando você está falando mal, você só está ali, ó, lançando maldição sobre a vida da pessoa. Entendeu? Por isso que a lashon hará, o falar mal, a maledicência ofende tanto o coração de Deus. Tanto. Que é como você estivesse sentando no lugar de Deus, no lugar do juiz, condenando as pessoas ao inferno. É fazendo o papel do próprio diabo, né? Está fazendo o papel do próprio diabo que nos acusa dia e noite sem cessar. Sem cessar. Enquanto Jesus é o nosso advogado, enquanto Jesus pede por nós clemência, compaixão, misericórdia, o diabo nos acusa dia e noite sem cessar. E veja que o versículo 15 termina dizendo que o povo esperou por Miriam. Eles não partiram enquanto que Miriam não estava pronta, tá? Enquanto que Miriam não retornou para o acampamento. E depois disso diz que o povo saiu de Hazerote e acampou no deserto de Parã. Então o Rabino Rashi comenta que isso foi uma honra para Miriam.
Ela ficou ali, às margens do rio Nilo, esperando por Moisés, acompanhando Moisés. Então, e aqui o povo fez para ela uma honra, devolveu para ela essa honra, né? A honra que nós damos aos outros, ela retorna para nós. O cuidado que nós damos aos outros, um dia retorna para nós. O Senhor, né? Eu costumo repetir uma frase que uma pastora me ensinou muito. O Senhor não é devedor de ninguém. Aquilo de bom que você faz para o outro, retorna para você. E aqui essa honra foi retornada para Miriam. Ela esperou por Moisés ali, o que queria acontecer com o irmãozinho dela. E eles não partiram enquanto ela não retornou. Mas agora eu te pergunto, qual a sabedoria para nós hoje? Então veja que o nosso estudo de ontem terminou com um pedido de oração para que Moisés orasse pela cura de Miriam. Então Moisés veio e fez a mais breve expressão de oração, que é conhecida pelas 5 palavras, tá? E essas 5 palavras são um modelo de oração para o povo de Israel até hoje, porque Moisés ali, ele exclamou, tá? El na Rafá Nalá. Deus, rogo-te, cura. Então, entenda que aqui no contexto de Israel, ele não era o sacerdote ou sumo sacerdote, pois o sumo sacerdote era Arão, que naquele momento estava tão comprometido com aquele pecado quanto Miriam, não era? Portanto, ele estava sem condições alguma de oferecer sacrifícios pela purificação de Miriam. Ele estava sem condições alguma de dar início àquele processo de purificação do leproso que nós aprendemos lá em Levítico 13 e 14, não é? Nós estudamos isso aqui. Se você perdeu esse estudo, vá lá e acessa, minha irmã e meu irmão. Então, Moisés ali, ele era como se fosse o próprio Deus. Ele era o profeta, ele era o mediador entre Israel e o povo, né? Ele era o mediador do Deus de Abraão, Isaque e Israel. E ele, como mediador, como o único mediador que existia, ele nos deixou essa breve oração como exemplo. E foi por meio dessa breve oração que Miriam foi logo curada. Ela ficou fora do arraial, sim, por 7 dias, mas foi para que ela aprendesse a refletir sobre o seu pecado de rebelião e de maledicência. Tá? Porque se ela fosse curada e não tivesse essa sentença sobre ela, ela não iria refletir. Ah, tudo bem, então Deus entendeu, Deus sabe como é que é todas as coisas, Deus sabe que mulher fala demais mesmo, Deus sabe que eu estava nervosa. Não, ela precisava refletir. Às vezes a gente comete os nossos pecados, mas a gente às vezes não entende o quanto que aquilo feriu o coração de Deus. E é isso que o Senhor entenda, quer que a gente entenda o tempo todo. Você não só pecou, você feriu o coração do Senhor. Tem casais aí que pecam, namorados, casais de namorados que pecam, namoram, ficam em fornicação, pecam bastante, vão na igreja, saem da igreja, vai para o motel, depois vem com a maior cara de pau, senta no banco da igreja, fica lá exercendo obras dentro da igreja, exercendo ministério dentro da igreja, depois vai lá exortado por um profeta, às vezes exortado por uma irmã, exortado por um pastor, casam e acham que está tudo bem. Aí casamos, resolveu todo o problema. Não resolveu todo o problema. Eles têm que entender o quanto. Pedimos perdão, casamos, tudo bem, resolveu o problema. Não resolveu o problema. Tem que entender o quanto feriu o coração de Deus, o quanto entristeceu um Deus que é puro. Um Deus que enviou o Filho dele, que é santo, que poderia ter tido a oportunidade de pecar, que veio como um homem, que sofreu todas as aflições da carne, mas que não pecou. Não pecou por causa de quem? Para dar exemplo para mim e para você. Para mostrar para mim e para você que com o Espírito dele é capaz da gente ter uma vida santa, uma vida reta. Jesus era Jesus? Não, Jesus era alguém que tinha o Espírito de Deus, que queria fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. E se você também quiser agradar ao Senhor, você é capaz. É só você clamar pelo Espírito dele o tempo todo. Entendeu, minha irmã?
Então você tem que entender que quando você peca, você fere o coração de Deus. Você entristece o Espírito dele que está com você. Não entristeçais o Espírito Santo que está com você. É isso que nós temos que entender. E às vezes a gente peca e fala, o Senhor tem que entender, né? Como que eu sou, a minha natureza, a minha dificuldade, as minhas tristezas, a minha necessidade como homem, a minha necessidade como mulher. Não, Senhor, você que tem que entender que você está ferindo um coração de um Deus que é santo, que é puro, que enviou o Filho dele para dar a vida para você. Que criou todo um plano de salvação para que você escapasse da ira que vai vir sobre o mundo, para que você escapasse do inferno. Do inferno. Se o Senhor te fizer você contemplar o que é o inferno por um segundo, você não vai conseguir, minha irmã, nem comer nem beber mais. Você vai viver de jejum, você vai morrer de jejum. Só por contemplar o inferno por um segundo. Porque aqueles que já contemplaram ficaram amedrontados. Mas veja que não foi pelo muito falar de Moisés que Miriam foi curada. Mas foi pelo desejo realmente que ele tinha que aquela irmã dele fosse curada. E creio que as palavras dela em nada afligiram o coração de Moisés. Ah, irmã, mas como que você sabe disso? Porque logo quando tem a fala de Miriam, o versículo 1 e 2 fala que Moisés era um homem muito manso. E eu já disse aqui que ele era modesto e paciente. Que essa palavra quer dizer que ele era modesto e paciente. Então pessoas assim, dificilmente elas guardam mágoa no coração. Dificilmente elas permitem que a ira e a mágoa entrem no coração delas. Então, na verdade, aquelas palavras de Miriam ali contra Moisés, aquela acusação, aquele fato dela querer tirar ele do lugar dele, querer provar que ela também era profeta, profetisa no mesmo nível dele, que ela e Arão estavam no mesmo nível, não tinha diferença nenhuma entre ela e Moisés, apesar de Moisés estar à frente, mas que não tinha diferença nenhuma. Na verdade, aquilo ali para Moisés não significou nada. Aquilo ali não atingiu o coração dele. Tem coisas, minha irmã e meu irmão, que as pessoas nos fazem que não entram no nosso coração. Por isso que a palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Não deixa mágoa, não deixa nada que a pessoa te faça chegar no teu coração. Não deixa. Não deixe. Seja uma pessoa mansa o tempo todo. Então aquilo que Miriam fez ficou só para ela, não entrou em Moisés. E por isso que ele pôde rogar de todo o coração para que ela verdadeiramente fosse curada. Eu costumo dizer que o segredo do intercessor é ter um coração puro. Se a pessoa não for ter um coração puro, não adianta ela nem orar. Às vezes as pessoas falam assim, ora por mim, irmã, ora, fica pedindo oração para tanta gente, mas a pessoa não tem um coração puro. A pessoa vai orar, mas ela não está com um coração puro. Às vezes no coração dela, ela até acha que a pessoa realmente merece aquilo que ela está passando. Ela até acha. Por questão de justiça, ela tem que passar por isso para ela aprender. Não. Moisés não tinha esse desejo com ele. Por isso ele rogou. Por isso ele disse, pai, rogo. Pai, deixa isso para lá. É como se ele estivesse dizendo, pai, deixa isso para lá. Pai, ela falou mesmo. Pai, ela fez isso mesmo comigo. Mas, pai, deixa para lá. Eu não me importo, não. Não me importo, não, pai. Pai, deixa pra lá. Cura, por favor. Aí foi aonde que Deus disse pra ela, não, mas peraí, Moisés. Se fosse com seu pai, se fosse com Arão, ela não teria ficado envergonhada? Agora, não, foi comigo, Moisés. Não foi só com você que ela fez, foi comigo. Então Moisés ela vai ficar 7 dias fora para ela aprender. Ela tem que aprender alguma coisa, Moisés. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Drakissuri de amáxiris, de nikessari de anáceres. De apaquessuri de anáceres, de mita drakissuri de anáceres. De apaquessuri de anáceres, de miatáceri de nubeacassari. Quando nós vamos estudar a Torá, minha irmã, meu irmão, nós vemos a beleza do coração das pessoas. Nós não lemos Moisés simplesmente na letra.
Nós não vemos Moisés simplesmente na letra, nós não vemos Miriam simplesmente na letra, nós não vemos Arão simplesmente na letra, nós vemos eles como os nossos irmãos na fé, que experimentaram Deus, que se relacionaram com Deus antes de nós, bem antes de nós. E nós podemos sentir o coração deles diante de Deus, e é aí que nós adquirimos temor e começamos a pedir temor, né, com todo temor, misericórdia por nós, pelos nossos comportamentos, por toda a nossa casa. E é aí que nós nos tornamos pessoas mais quebrantadas diante do Senhor. Pessoas, não estou falando que nós vamos nos tornar pessoas perfeitas, não, porque perfeitos nós não somos, mas nós vamos nos tornar pessoas que nós vamos desejar todos os dias sermos perfeitos. Está a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Porque Jesus, ele foi perfeito. Ele cumpriu toda essa lei de perfeição que está aqui. Ele agradou Jesus em toda a Torá. Em toda a Torá. Então nós vamos falar: Jesus, tem de misericórdia. Eu quero ser tão parecida com o Senhor. Eu quero ser tão quebrantada diante do meu Deus. Ô Senhor, eu sei que eu não sou perfeita. Tem vezes que eu realmente ajo como Miriam. Mas tenha piedade de mim, meu Deus. Tenha piedade da minha casa. Tenha piedade da minha família. Tem de misericórdia, Jesus. Eu quero entender que cada coisa errada que eu faço, eu quero entender que eu estou entristecendo é o seu coração, meu Deus. Eu estou entristecendo é teu espírito. E depois não adianta eu ir para a igreja e ficar cantando lá, quero ser cheio, vem Espírito Santo. Não adianta, não adianta. Se eu não sou uma pessoa que eu não reconheço as minhas falhas diante de ti. Se eu não conseguir entender. Miriam precisou ficar fora ali, fora, para ela poder entender o quanto ela feriu o coração do Senhor, o quanto ela envergonhou o coração do Senhor. Ela precisou. E nós vamos ver depois que quando Miriam retornou, que isso aqui já estava perto da morte dela. Perto da morte dela. E eu espero, minha irmã, que nós estejamos bem longe da nossa, para que nós possamos todos os dias nos arrepender de tudo aquilo que nós estamos fazendo, que está entristecendo o coração do nosso Deus. Amém? Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, misericórdia de toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Deus, como o Senhor é bom, meu Pai. Como o Senhor é misericordioso, Jesus. E eu te peço, Pai querido, como igreja, não somente pela minha vida, não somente pelas intercessoras, não somente pela minha família, mas por todos os meus irmãos que estão aqui me seguindo por relógio mundial de oração. Todos que estão com o nome inscritos, desde o primeiro que se inscreveu até o último, Pai querido. Tem pessoas que se inscreveram hoje que eu ainda não sei nem o nome, mas o Senhor sabe. Pela fé, todos os dias eu te apresento, Pai, essas pessoas, Pai querido. Eu sei que elas são apresentadas por todas as intercessoras desse ministério. Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Pai. Todos os pecados que cometemos que venham entristecer o seu coração. Mas que o Senhor venha nos dar uma inteligência, Pai, em nome do Senhor Jesus, a inteligência espiritual, Pai, que o Senhor sempre me usou para colocar, para falar ali no livro a obediência da separação, Pai querido. Pai querido, nós precisamos entender, assim como Miriam ficou afastada do arraial 7 dias, para que ela viesse refletir o quanto que ela feriu o coração do Senhor, o quanto que aquelas atitudes dela foram diretamente contra o Senhor e não contra Moisés, porque nós vimos aqui, Pai, pelos estudos, que aquilo não chegou ao coração de Moisés, porque ele foi capaz de fazer a oração mais breve e mais eficiente que poderia, Pai, rogando ao Senhor que a curasse, porque aquilo não tomou conta do coração dele, não chegou. Ele era manso, ele era paciente, Pai. Ele não deixava que aquelas coisas ali entrassem na alma dele, que mágoas tomassem conta do coração dele. Mas Miriam, Pai, talvez ela estava amargurada pela posição que ela estava ocupando ali dentro daquele arraial. Talvez ela também já estava amargurada de estar ali naquele deserto, Pai, de ainda não ter chegado em Canaã. Talvez ela estava ali amargurada, querendo ter uma posição proeminente, uma posição mais de destaque. Oh, Pai querido, dai-nos cada vez mais inteligência, Pai espiritual. Às vezes nos preocupamos tanto em ter inteligência e mostrar aos homens que temos inteligência, a inteligência cerebral, a inteligência física, Pai.
A inteligência cognitiva, às vezes queremos tanto, Pai, falamos tanto em QI, queremos tanto nos destacar por essa inteligência, Pai, cognitiva, que nos esquecemos de pedir ao Senhor que nos dê uma inteligência espiritual. Que queremos realmente, Pai, saber mais das coisas lá do alto do que das coisas da terra. Que queremos mais saber das coisas que agradam o coração do Senhor do que das coisas daqui, do que agrada aos homens, Pai. Que queremos mais ter a mente de Cristo, Pai, do que pensar nas coisas dos homens. Nós queremos agradar ao Senhor, Pai, o tempo todo, Pai querido, o tempo todo. Então, Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes, Senhor, que nós ferimos os nossos irmãos, pelas vezes que nós entristecemos os nossos irmãos, pelas vezes que nós falamos mal dos nossos irmãos, pelas vezes que nós falamos mal dos nossos pastores, pelas vezes, Senhor, que nós falamos mal dos nossos pais, que nós falamos mal dos nossos amigos, pelas vezes que nós falamos mal, pelas vezes que nós falamos mal que esposas falam mal dos seus maridos. Pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados de Lachon Hará que nós cometemos. Te pedimos perdão e pedimos pedimos, Senhor, a ajuda do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que nós não queremos mais maldizer. Pelo contrário, queremos abençoar. Queremos verdadeiramente profetizar, em nome do Senhor Jesus. Que a Tua palavra, a promessa de Joel, é que nós teríamos do Teu Espírito para que venhamos profetizar. E não amaldiçoar pessoas, e não amaldiçoar. Nos perdoa, Pai querido, e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Cada vez mais, Pai. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que fortalezas de demônios caiam da nossa vida. Que prisões sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Que correntes sejam partidas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Que sejam quebradas todas as cadeias, Pai, que vem aprisionando, acorrentando essa mulher em nome do Senhor Jesus. Que vem acorrentando esse casal em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que vem acorrentando essa jovem, as cadeias do vício, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que vem aprisionando essa família, essas cadeias da miséria, essas fortalezas da miséria. Caia, destrona, em nome do Senhor Jesus. Esses demônios estão adormecendo, Pai. Eles têm que ser aniquilados em nome do Senhor Jesus. Honra esse jejum que está sendo feito, Pai. Esse jejum de quebra de fortalezas em nome do Senhor Jesus. E como igreja, Pai, eu quero profetizar, Pai, o milagre da cura. O milagre, Senhor, da restauração de casamentos, Pai. O milagre, Senhor, de portas abertas, Pai. Essa pessoa, Senhor, essa mulher que está me ouvindo, Pai, essa porta vai se abrir em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai se abrir em nome do Senhor Jesus. Esse contrato vai ser assinado em nome do Senhor Jesus. Vai ser assinado em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. É pela Tua misericórdia, Pai. Não é porque merecemos, mas é pela Tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Faz o milagre, Deus, de limpar essas veias, de limpar essas artérias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Coloca esse cérebro, Pai, funcionando em perfeita ordem, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Faz o milagre, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Limpa essas artérias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca as Tuas mãos, Pai querido, na veia desse coração, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Livra essa mulher de todo infarto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, livra de toda trombose, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, Pai, desfaz todo o coágulo, Pai, em nome do Senhor Jesus, o milagre da cura, Pai, o milagre da cura, não existe câncer, Pai, que o Senhor não possa curar, não existe câncer, Pai, que o Senhor não possa curar. Afasta do nosso corpo, Pai, toda raiz de leucemia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, afasta, Pai, porque o Senhor é Deus, Pai. Que venham os milagres, Pai. Tu és o Deus que ressuscita mortos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus em oração para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128.
E eu volto amanhã, em nome do Senhor Jesus, se o Senhor assim permitir. Mas não deixe de acompanhar às 20 horas a nossa oração com a irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus, amo você.